Então, oficialmente, boa noite. Aqui nós estamos na segunda aula, né, de pesquisa orientada 2, no curso de especialização em educação do campo EAD da UESB. Hoje nós temos como pretensão, né, com planejamento, pauta, trabalhar um pouquinho dos caminhos de pesquisa, por onde vamos caminhar, quais as possibilidades da gente caminhar, e ver um pouquinho sobre os projetos. Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, pode interromper quando quiser a palavra, quando tiver uma dúvida, sintam-se à vontade para contribuir. Só confirmando para mim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nomes dos presentes, que às vezes a câmera não está ligada. Aí, Ayla, Carlos Alberto, Elisete, Flávia, Jéssica, Luciane, e esse outro que o nome não está. Quem é a pessoa que eu não falei o nome, só para eu me identificar quem está na aula? Oi? Deve aparecer aí depois. Então, gente, eu coloquei até lá no grupo de WhatsApp, um melhor elaborado a organização pensando no seminário de projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre como que eu pensei, depois vocês podem tirar dúvida, eu coloquei lá agora já à noite, mas para vocês darem uma olhada. E eu coloquei lá no Moodle também, e também no Moodle eu subi os textos, né? Coloquei os textos lá, o upload dos textos, de um referencial teórico que a gente vai precisar a partir dessa conversa de hoje. Eu pensei dar, a partir de hoje, até 31 de outubro, o prazo para vocês terminarem os projetos. Dos que me mandaram, eu vi que tem uns que já estão bem encaminhados, outros estão iniciados, mas precisa estar ainda em construção, é compreensível, né? A partir das aulas vocês vão deixando mais arredondo, né? Fazendo um recorte, escolhendo caminhos, e dos que já me enviaram, eu queria só para eu dar uma olhada, até para nortear, né? O que vocês já fizeram, o que vocês ainda não fizeram, porque eu sei que vocês tiveram pesquisa orientada 1. Então, era para eu saber, para não ficar repetitivo, e dei uma olhada. Mas nós vamos ter essa aula de hoje, espero que a gente consiga esgotar a pauta, trazer alguns pontos importantes para a construção do projeto. São ideias guarda-chuva, elas permeiam, né, a construção de um projeto de pesquisa. Não existe projeto de pesquisa sem um referencial teórico, sobretudo sem uma epistemologia, sem um método, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu pensei numa organização para vocês entregarem, me enviarem até dia 31, né? Dia 31, e eu de redistribuir entre vocês os projetos para que vocês iniciem dia 6, o seminário de projeto. Como que eu pensei? Vocês me mandam e eu encaminho a todos vocês. E aí vocês lá vão ver quem é o apresentador do dia e quem serão os dois pareceristas, né? Que é o colega que vai. A ideia é que a gente aperfeiçoa isso, né? A gente faz isso muito no mestrado, a gente faz isso muito no seminário de tese, no doutorado. E eu acho interessante que nas especializações a gente treina isso um pouco, né? Até para efeito mesmo de treinar a prática mesmo em projeto. Então, a ideia é que a gente conheça, né? Vocês são 10, que vocês tenham noção a partir do que o colega está fazendo, o que o colega pretenda, e aí, de repente, uma sugestão, um referencial, é uma forma da gente treinar e treinar também fazer parecer, que é muito comum, né? A gente, às vezes, é chamado a contribuir num projeto e treinar isso aqui nesse seminário de projeto, eu penso que vai contribuir nessa formação de vocês. Então, do dia 31 até dia 6, vocês teriam para estar conhecendo, todos vão receber ao mesmo tempo. E aí, nessa aula do dia 6, que será uma quinta-feira, 3 duplas vão se apresentar. 3 duplas, não, 3 pessoas, né? 3 cursistas vão apresentar o projeto. 10 minutos para cada. Apresentar o que pensou, qual é a temática, como que você pensa caminhar, qual o recorte que você pensa em fazer, qual o método.
eu expliquei lá naquele post que eu fiz como que seria, quais as partes que tem que ter. Aí o colega, o parecerista 1, falou: olha, que já vai ter lido o projeto, né? Já que todos vão receber, eu vou encaminhar para vocês. Aí, ó, eu pensei, ficou interessante isso, aqui eu achei bem interessante, aqui eu posso sugerir isso, em 5 minutos. Então, assim, fala mesmo para treinar, um elogio, uma sugestão. Aí o outro colega, o segundo parecerista, terá mais 5 minutos. Então, somando tudo, nós vamos fazer aula de 1h30, e para começar a partir do dia 6, de 1h30, apresentarão 3 e 2 cursistas por projeto, tem 5 minutos. Ao final de uma rodada, né, tem 15 minutos para eu fazer algum comentário sobre os projetos apresentados. A ideia é que cada colega faça essa fala em 5 minutos e que a gente encerra com a apresentação de 3. Eu não achei prudente colocar mais. Caso vocês discordam, vocês podem me falar ou pensar aí. Eu poderia ter posto, por exemplo, 4 projetos, mas eu achei que seria muito corrido. Se a gente fizer em 4, a gente diminui encontros presencial, né? Síncronos. Mas se a gente fizer em 3, a gente ganha em tempo e, de repente, em qualidade. A pessoa quer apresentar o projeto com mais calma e com mais tempo. Então, por isso, eu fiz com 3. E a partir do dia 6, a gente ficaria encontrando todas as quintas. Seriam 4 encontros, né? Seguidos. O que a gente ia encerrar no finalzinho de novembro. E aí, eu daria para vocês até dia 6 de dezembro para vocês estarem com esse projeto redondo. Pronto. Por quê? Porque a gente vai encerrar a disciplina e a gente precisa estar com o projeto pronto. Eu pretendo, não sei se vai dar tempo, esboçar com vocês, pensar a estrutura do artigo, que é o artigo final, que vai ser feito em pesquisa orientada 3. Mas se a gente não conseguir, pelo menos o projeto está estruturado, né? Para vocês apontarem como vocês vão seguir. Eu gostaria, né? Eu tenho a pretensão de que a gente chegue a pensar num template, né? Num esqueleto para o projeto a partir para o artigo, né? Para o trabalho de conclusão de vocês, que vai acontecer em pesquisa orientada 3. Eu não sei se serei eu a professora de pesquisa orientada 3, mas caso seja, a gente já vai estar com o trabalho mais adiantado. Caso não seja, vocês também já vai estar com o projeto. Nós não podemos sair dessa disciplina sem esse projeto finalizado, que a disciplina de pesquisa orientada 3 já é a última para fechamento mesmo do trabalho final. Então, eu gostaria de que a gente caminhasse por aí. Podemos fazer em 4, caso vocês prefiram diminuir os encontros. A gente pode fazer em 4 e fazer aula semana sim, semana não. Também pode ser. Então, vocês pensem aí, se vocês quiserem alterar aquilo lá, vocês me falam. Que aí, ao invés de ter aula toda quinta, nós podemos fazer uma aula maior e falhar uma outra quinta, porque eu sei que é puxado para vocês, eu sei que trabalham, desenvolvem outros trabalhos, outras pesquisas, tem outras disciplinas, enfim. Está aberta aí para sugestão. Vocês me falam que eu altero e a gente organiza assim. Se houver alguma necessidade, né, de adiar uma aula, alguma questão, a gente vai dialogando lá no grupo. Pois não, Luciane? Eu estava pensando, sabe, o seguinte, porque assim, eu não sei se os demais vão concordar. De início, continuar com os 3, até porque pela experiência, né, e a gente vê a questão do tempo, como vai andar, a questão do outro colega, na intervenção dele, porque para mim é a primeira experiência. Então, assim, eu não sei muito como é que vai ser. Então, eu fico com medo de colocar muita coisa, a gente não dá conta no tempo da gente, aí, no tempo de 1h30 até 2 horas, não sei como é que vai acontecer. Mas é uma sugestão, a gente fazer uma análise no primeiro dia 6. Vocês vão pensando aí, depois vocês me dão um ok, não precisa ser agora não, que a gente pensa com calma. Se vocês preferirem, a gente pode fazer, ao invés de toda semana, a gente pode fazer semana sim, semana não, né, para ficar talvez mais tranquilo, ou se vocês preferirem, a gente pode fazer de forma mais tranquila e fazer por semana mesmo. Boa noite, Gracinha. Eu fico pensando muito, porque agora no mês Boa de noite, novembro, minha por gente, exemplo... tudo em paz? Joia. Bom trabalho, professora. Estou aqui Obrigada. só na escuta, viu? Bem-vinda. Mas é um trabalho bacana. Obrigada. Pois não, Luciane?
E aí, o mês de novembro, não sei muito, mas no meu caso, por exemplo, eu trabalho na aplicação de provas, né, do Enem, ENAD e aí por diante. E aí já tem viagem também de capacitação. E aí é um mês sem um final de semana. E que a gente trabalha todos os dias, de manhã, tarde e noite, que é o meu caso, eu fico pensando de não dar conta de tudo, porque a gente tenta, mas às vezes nem tudo sai tão como a gente gostaria, né? Aí assim, infelizmente, né, apesar das demandas que a gente tem, que são muitas, nós temos essa disciplina carga horária são 30 horas, né? Então, assim, a gente vai precisar cumprir, mas eu compreendo essas demandas e o que a gente puder fazer para amenizar para vocês, desde que a gente consiga cumprir aí a carga horária. Então, tiver mais alguma dúvida, no finalzinho vocês me trazem, pode colocar lá no grupo também. Vamos seguir aqui com as apresentações. Compartilhar a tela aqui para a gente seguir. Eu penso que, à medida que a gente for avançando nas aulas, vocês também vão sentir, né, se como é que está, se está tranquilo. Eu espero que a gente consiga adiantar bastante hoje, né, consiga dar o que foi pensado, planejado, para a gente poder ter uma noção. Eu deixei lá no Moodle alguns textos que eu penso que vai contribuir com vocês na construção do projeto, no fechamento, no arredondamento. Assim, eu li os que já me mandaram, né? Mas eu vi que vocês ainda estão estruturando. Então, nesse sentido, eu penso que vai ser bem interessante aqui nossas discussões e aqueles textos que eu postei lá também. Passou para vocês a tela? Sim. Isso, então vamos lá. O basicão, né? O que é pesquisa? Pesquisa, ela busca respostas, né? Tirar dúvidas, questionamentos, problemas identificados. Então, para ser uma pesquisa, precisa haver perguntas. O básico, um problema, para que você intencione a fazer a pesquisa. E essa atividade básica do indagar, dessa descoberta da realidade, é isso que determina a pesquisa. É uma atitude, uma prática de constante busca, né? Que define o processo inacabado e permanente. Isso é uma definição de Minayo, também está lá nos textos que eu postei para vocês, e ela diz que é uma constante busca por esse processo que é inacabado, né? A pesquisa, ela é constante em movimento. Então, para Minayo, ela fala dessa prática que é constante. E Gil, que também está lá, eu coloquei o texto lá para vocês, ele vem falar que é um processo formal, né, e sistemático, desenvolvido a partir de quê? De um método. Então, precisa ter um problema e precisa ter um método. Só é pesquisa, só é ciência se haver um método. E isso, assim, Gil, ele vai fazendo essa construção quando ele vai falando da importância do método científico, né? As finalidades da pesquisa. Ou seja, se existe uma pergunta, se existe um problema, tem que ter a finalidade. Com qual finalidade? Então, a pesquisa social, para Gil, ela pode ocorrer de razões de ordem intelectual, baseada no desejo de conhecer, uma simples satisfação por agir. Ou seja, eu tenho um desejo de pesquisar, eu quero responder tais indagações. E Severino vai dizer que a pesquisa é um elemento específico na construção do destino da humanidade, ou seja, o que faz a humanidade caminhar, os rumos da humanidade passa pelas pesquisas e pelo avanço das pesquisas. Formas de conhecimento. Qual é a forma de conhecimento que se usa na pesquisa? Científico. Se é pesquisa, se é ciência, o conhecimento que vai ser produzido é o científico.
E por que, que o conhecimento científico que usamos para fazer pesquisa? Por que não o saber empírico? É porque o conhecimento científico ele parte do concreto, do real, ele vem dos fatos. Ele é organizado e sistematizado por meio de métodos, né, de um processo muito bem definido, que é o método científico, para você chegar ao resultado que é real e concreto, e não aquilo desejado. Se você vai fazer uma pesquisa e você já sabe as respostas, você não precisa fazer pesquisa. A pesquisa, nós pesquisadores, a gente precisa vestir a roupa da dúvida, dar o benefício da dúvida, do problema, para que a gente vá com perguntas, mas sem já ter respostas. Se você está fazendo um projeto de pesquisa e que você já tem resposta, você não precisa de uma pesquisa, porque você não tem ali um problema a ser desvelado, desmistificado. Então, é o conhecimento científico, primeira característica do conhecimento científico, um método. Você precisa ter um método. E você parte do concreto e do real. Não do imaginário, mas do concreto e do real. E aí vem as etapas da pesquisa, né? Que é o que eu pedi para vocês o projeto, que eu queria ver em que etapa vocês estavam, como vocês estavam, o que foi formulado até aqui. Primeiro, formula-se o problema. Então, é o que eu acabei de falar, precisa ter um problema. Se você não tem um problema, se seu projeto de pesquisa você não identifica, não coloca a questão norteadora, aí vocês podem chamar de questão norteadora, pode chamar de pergunta, questão problema, é a primeira que precisa ter. Então, é a primeira parte essencial de um projeto. Você constrói hipóteses, então você pode ter hipóteses, mas isso não são respostas. Você tem um problema, e você, enquanto pesquisador, a partir daquela realidade, você tem hipóteses. O que não quer dizer que ela vai ser confirmada. A hipótese que você tem, ela pode ser confirmada ou não. Esse dado, se vai confirmar ou não, quem dá é a realidade, a partir do desenvolvimento da pesquisa. E é a partir dessas hipóteses que você tem, que você faz e constrói os objetivos. O geral, que é dialogando diretamente com o problema, a pergunta, né? Problema, e você constrói em seguida os objetivos específicos, que é onde você vai construir o caminhar. O que é que você vai fazer para que você chegue no seu objetivo geral a partir daquele problema que você traz? Delineamento da pesquisa, ou seja, você tem que ter um recorte, né? Dentro de uma temática, um recorte. Operacionalizar conceitos, variáveis. Nem toda pesquisa você já aponta variáveis, então nem todo projeto você precisa ter a variável, mas você traz alguns conceitos que são tirados de onde? Os conceitos são tirados a partir do método da qual você está adotando naquele seu projeto de pesquisa. Seleciona amostras, elabora instrumentos de coleta de dados, ou seja, como você vai buscar os dados? Se eu estou dizendo que a gente parte do concreto, do real, como é que você vai acessar esse concreto, esse real? A partir dos instrumentos, você fará a coleta de dados. Com os dados coletados, você faz análise, interpreta os resultados. E, no caso aqui, pensando numa especialização, você tem a redação do relatório, né? Nós vamos chamar de, pode ser um relatório, um artigo final, que é aquele fechamento, que é onde você vai apresentar os resultados da sua pesquisa. O projeto de pesquisa, ele busca mapear um caminho. É muito comum a gente ter boas ideias, né, bons projetos de pesquisa, mas as pessoas, os pesquisadores, quando começam a pesquisar, eles começam, a pesquisa sai outra coisa desvinculada do projeto. Não quer dizer que você vai repetir tal qual está no projeto, afinal de contas é projeto, você está projetando, fazendo um planejamento. Mas você precisa daquele mapeamento, né, que foi trabalhado, pensado a partir de um problema, a partir de um recorte de uma temática, de um objetivo, de objetivos específicos, você precisa seguir aquele mapeamento durante a investigação. Então, o primeiro ponto importante do projeto não é
duas coisas à parte. Eu vou fazer o projeto, depois eu vou fazer a pesquisa como se um não tivesse ligação com o outro. Não, sua pesquisa vai ser a partir daquilo que você organizou, planejou, projetou para que acontecesse. Naturalmente, o projeto, ele vai, a partir da pesquisa e da realidade, ele vai se transformando na pesquisa, no desenrolar da pesquisa. Ele busca esclarecer os rumos do estudo, então o projeto, ele vem a partir dele, daquele mapeamento inicial, né, para o investigador caminhar com os rumos da pesquisa. E o projeto também permite avaliação externa, né, feita por outros pesquisadores. Ué, você vai chegar numa instituição requerendo bolsa, você tem uma brilhante ideia na cabeça. Então, o projeto é com o projeto que você se apresenta. Vocês se apresentaram e falaram dos projetos, das intenções de vocês, mas vocês estão me enviando o projeto delineado, né, ainda em estruturação, mas é dali que eu vou ter a noção de como nós vamos caminhar, considerando o tempo, considerando que é uma especialização, que não é um projeto para um mestrado, não é para um doutorado, que é uma especialização que vai acontecer num determinado tempo, num determinado espaço de tempo. Então, a gente precisa estar conectado ao que eu desejo e à realidade. A estruturação do projeto, título, uma apresentação, objetivo e problema de pesquisa, justificativa, boas justificativas faz milagre. É um projeto com uma boa justificativa, você consegue pautar a importância e a necessidade desse projeto enquanto ciência, enquanto pesquisa, você consegue, a partir de uma boa justificativa, você consegue trazer a relevância acadêmica, científica, e qual é a contribuição desse projeto? Por que tal universidade, por que tal CAPES, por que tal fomento vai investir no projeto de pesquisa? Qual é a sua contribuição? Qual é a contribuição que esse projeto trará para esse saber que a gente está falando, que está sendo construído? Então, hipóteses, né? Objetivos, objetivo geral, objetivo específico. Se você não tem o objetivo, você não sabe para onde você quer ir. Ou pelo menos você não sabe para onde sua pesquisa vai caminhar. O quadro teórico, e para mim é uma das partes mais importantes, que a gente chama de quadro teórico, mas é a epistemologia, a corrente teórica, o lugar da qual você, pesquisador, pensa pesquisa. Eu considero as aulas de epistemologia as aulas mais importantes que tem para a gente pensar os projetos de pesquisa. Porque é nas aulas de epistemologia que você vai pensar a pesquisa de algum método. A pesquisa ela não se dá solta. A pesquisa ela dá num determinado tempo histórico, território, espaço geográfico. Então, assim, a serviço de quê que essa pesquisa está? Essa pesquisa, ela parte de que forma, de qual conhecimento científico que essa pesquisa, que você pensa a pesquisa. E aí, desse aí sai seu quadro teórico, né? As fontes, onde eu vou beber, né? Onde eu vou pegar, onde que eu vou fazer a coleta do material, dos dados. Os procedimentos e etapa, cronograma e bibliografia. Então, os projetos de alguns que me entregaram, o da Tônia, ele está vindo ali mais estruturado, né? Eu vi que já foi até lá a justificativa. Luciane está com essas partes do dela já bem estruturado. E outros. O de Ayla também está bem estruturado, bem que eu digo assim, bem avançado, né? Não é bem no sentido de valor, mas de estruturação. Jéssica, né? Tá em construção. Então, assim, essas partes que está sendo apresentada aqui, vocês precisam ter no projeto de vocês. Ainda que nós estamos pensando numa pesquisa para uma especialização, mas a gente elabora um projeto pensando nesse tempo, nesse recorte, né, nessa modalidade de ensino, mas também já projetando, né, futuros próximos aí de outras perspectivas. Uma boa pesquisa, ela sempre abre caminho para outras pesquisas, porque a gente nunca consegue fechar, né, tudo numa dada pesquisa.
E aí vem os famosos métodos, né? Que é o que eu estava dizendo, é do método que sai seu referencial teórico. É de que lugar você pensa a pesquisa. Eu lembro que quando eu acessei a universidade, a graduação, eu fazia muita confusão com o que era método e com o que era metodologia. E ainda é, como diz minha orientadora no doutorado, ainda é a discussão que se a gente já tivesse a resposta, os problemas do mundo estavam resolvidos, porque é muito fácil da gente confundir. Mas não existe pesquisa sem método. Você pode não declarar de qual corrente você está pensando, a partir de qual corrente. Mas ainda que você não declare, você tem um método. Ainda que você não declare, você tem um método. Quando a gente vai fazer estado do conhecimento, dependendo da área, eu estou fazendo um estado de conhecimento política pública, e aqui tem muitos de vocês que estão pesquisando política pública. Esse um dos motivos de eu ter ficado com esse grupo, porque eu também pesquiso política pública. E aí, quando a gente está fazendo estado do conhecimento, é muito comum você não encontra um resumo, um método no resumo. Então, você precisa abrir o trabalho, você precisa ir ler lá o sumário e ver onde que o pesquisador colocou o método. E, pasmem, a maioria dos pesquisadores não declara o método. Tem cada vez diminuído mais. Aí você precisa conhecer o trabalho todo para você compreender a partir de que método. É o quê? É a partir de... não, eu pesquiso a partir de Paulo Freire. E qual é o método que Paulo Freire? Paulo Freire é de qual perspectiva? Paulo Freire é da fenomenologia. Então, ainda que você não saiba, você está pesquisando a partir do método fenomenológico. Eu discuto a partir de Mesaros, de Grams. Então, nós estamos falando do materialismo, das perspectivas das correntes teóricas críticas. E por aí vai. Mas eu fiz, mas eu gostaria, eu trato os dados de forma pura, seca, eu não vejo diferença no método, nas ferramentas que eu vou usar para coleta de dados. Os sintomas aí estão indicando o pessoal que caminha mais ali pela o positivismo. Então, assim, ainda que você não saiba, ainda que você não declare, você adota um método, ainda que talvez você não tenha. Então, nós vamos passar hoje, né, dado o tempo, a gente vai passar muito brevemente por alguns desses métodos. Eu já te sugeri algum material lá, vou postar mais para vocês também lá no Moodle, que são alguns autores que vêm falar um pouco dos métodos, né? Então, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Então, a gente vai passar por eles assim, para que vocês... A ideia dessa minha discussão é que vocês percebam que na estruturação vocês precisam preocupar com o lugar que você pensa que você faz ciência. A partir de qual perspectiva você faz ciência? Será que você é um pesquisador que duvida, afirma que a Terra é plana? Será que pensa que a vacina não tem importância? Será que você é um pesquisador que pensa que é possível, a partir de uma reflexão, de uma determinada realidade, você transformá-la? De que lugar você pensa? Né? Quando você diz, mas não declara, como você faz uma pesquisa e não declara um método? Você tem um método, talvez você não tenha consciência do método, mas existe um método. Então, daí a importância da gente estar falando um pouquinho sobre isso, né? É o método dedutivo, foi proposto aí pelos racionalistas, né? Tinha a razão como base, né? Descartes, Spinoza, Leibniz. Só a razão é capaz de levar aos conhecimentos verdadeiros. Então, o pesquisador ele precisava retirar dele toda e qualquer subjetividade, porque a premissa maior era a razão. Fazia uso do silogismo, né? Todo homem é mortal, essa é a premissa maior. João é homem, premissa menor. Logo, João é mortal. Conclusão. Então, assim, desconsiderava qualquer ato de subjetividade e partia do racionalismo puro para fazer pesquisa. É um método. Esse é um método. O indutivo, né? Aí vem Locke, Rumi, Hobbes, Bacon.
O conhecimento é fundado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. A generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. Aqui, o que é que já se pensava? Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal. Ora, se Antônio, João, Paulo são homens, logo todos os homens são mortais. Então, era o método indutivo, ia por indução, por uma lógica partindo de uma indução. O método hipotético dedutivo, proposto por Karl Popper, quando os conhecimentos disponíveis sobre um determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. O que é que ele dizia aqui? Que quando não há mais resposta, quando você não sabe da resposta, você acabou de achar o problema, ou seja, a questão do problema. Então, trabalhava a partir da hipótese que você tinha para derrubar as evidências empíricas dessa hipótese. Então, o problema, identificava o problema, fazia as conjecturas, dedução de consequências, né, observadas, tentativa de falseamento, de comprovar ou não, e uma corroboração a partir do método hipotético dedutivo. Né? Então, assim, a partir dessa estruturação, você pensa os caminhos da pesquisa. E chegamos no método dialético, né? A primeira proposição do método dialético foi Hegel. Ele dizia que as contradições elas transcendem, dada a origem às novas contradições, ou seja, é de uma contradição que surgem novas contradições e que é a partir dessas contradições, dessa dialética, desse movimento, que você vai buscar uma solução. Os fatos, eles não podem ser considerados para a dialética fora do contexto social, político e econômico. Então, quem pesquisa a partir do método dialético, aí seja o materialismo histórico-dialético, uma perspectiva histórico-crítica, ou seja, das correntes teóricas críticas, não existe fazer pesquisa sem desconsiderar o contexto social, político, econômico, que forma aquela realidade. Para os pesquisadores dessa área, desse método, não existe o dado puro e seco. Existe o dado a partir de um contexto social, político, econômico, de gênero, de raça. Então, assim, o método dialético, ele considera todo o contexto daquela realidade. E tem como princípio, né, a unidade do oposto, quantidade, qualidade, negação da negação. A dialética ela fornece bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, ou seja, trabalha a partir de vários conceitos, dentre eles contradição, totalidade, numa perspectiva social, histórica, política e econômica. Tem o método fenomenológico, esse aqui, ele difere, ele dialoga com o dialético, porém ele difere por quê? Enquanto o método, os pesquisadores que vão, a partir do método dialético, buscam, a partir de um contexto social, histórico, político, até, e tirando as camadas daquela realidade, quem parte do fenomenológico, e aí foi proposto por Russell, ele parte do fenômeno por si só. É o fenômeno que eu vou pesquisar. É uma descrição direta daquela experiência, daquele fenômeno ocorrido. Não necessariamente vai construir uma historicidade para chegar naquela realidade, para buscar fazer uma transformação a partir dali. A realidade ela é construída socialmente e entendida como compreendido, interpretado e comunicado. Esse é o método fenomenológico. Existem tantas realidades quanto foram suas interpretações e comunicações. Então, o método fenomenológico, ele parte do fenômeno. Ele não necessariamente precisa considerar toda a historicidade para poder chegar naquele fato. Classificação da pesquisa. Só um minuto aqui, deixa eu dar uma olhada no meu telefone aqui, porque eu estou com minha mãe com problema de saúde. Só me dá licença aqui só um minuto, viu? Estão me ligando aqui, só um minutinho.
Peço desculpa porque precisei interromper, mas já estou aqui de volta. Só um minutinho. E como que a pesquisa se classifica, né? Ela se classifica do ponto de vista de natureza, que ela pode ser uma pesquisa pura e ela pode ser uma pesquisa aplicada. A pesquisa pura, ela busca gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Ou seja, envolve verdades e interesses universais, mas ela parte de uma perspectiva pura, apenas para gerar novos conhecimentos, né, úteis para o avanço da ciência. E tem a pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que ela busca gerar conhecimentos para uma aplicação prática, dirigida à solução de problema específico. E aí nós vamos ter diversas metodologias, né? As pesquisas participantes, a pesquisação, elas envolvem as verdades e interesses locais. Ou seja, enquanto a pesquisa ela parte de um contexto mais universal, a pesquisa aplicada ela parte de interesses e envolvimentos local. Ou seja, como o nome está dizendo, uma pesquisa aplicada. Do ponto de vista de abordagem do problema, como você caracteriza uma pesquisa? Ela pode ter uma abordagem qualitativa ou quantitativa. E já tem aí, até Minayo, ela traz um pouco dessa discussão, é mais um conceito mais pós-moderno, de pesquisa quanti-quali, né? Quali-quanti. Mas não existe uma pesquisa 100% pura, quantitativa, e nem 100% qualitativa. Entretanto, as pesquisas onde ela considera que tudo pode ser quantitável, o que significa traduzir tudo em números, opiniões em números, tudo vira dados, números, informações que você possa classificar e analisar, requer o uso de recursos e técnicas estatísticas. Pronto, essa é uma pesquisa quantitativa. Ainda que em um dado momento você vai estar lidando com objetos que têm uma qualidade, mas a pesquisa quantitativa, ela transforma tudo em número dado. Ou seja, isso é uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela considera que há um vínculo indissociável entre o mundo do objeto, ou seja, um contexto histórico, científico, social, político, econômico, e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzida em número. Então, as pesquisas qualitativas, ela vai dizer, por mais que você tenha ali um dado que diga que na escola tal você tem tantos por cento de professores homens, tantos por cento de professoras mulheres, que dessas mulheres, tantos por cento já sofreram violência doméstica, ainda que você traga números, há uma subjetividade, há uma realidade que os números não dão conta na perspectiva da pesquisa qualitativa. A interpretação dos fenômenos, ela vai atribuir significado que são básicos na abordagem. E ela não requer o uso de técnicas estatísticas, nem de métodos estatísticos, né? Ela trabalha a partir da realidade, ela traz os dados, mas ela considera que há uma subjetividade que os números não conseguem captar. E aí ela é uma pesquisa eminentemente, né, majoritariamente qualitativa. Do ponto de vista de procedimentos, né, técnicos, ela pode ser bibliográfica, ou seja, você pode fazer uma pesquisa sem que você vá a campo. Você pode fazer uma pesquisa onde você vai fazer um levantamento bibliográfico, né? Você vai a partir de um referencial bibliográfico, de um material bibliográfico que já está produzido, de estudos produzidos, você pode desenvolver o seu pensar. Há quem ache que a pesquisa bibliográfica, né, a pesquisa documental, há quem pense que ela é mais fácil ou que ela deixe algo a desejar com a pesquisa de campo, mas muito pelo contrário. Enquanto o campo, o objeto te dá, né, está ali para você ir tirando as camadas dele e trazer os dados, a pesquisa bibliográfica e documental para que você traga a sua contribuição. Qual é a sua tese? Qual é a sua perspectiva? O que essa pesquisa contribui? O que ela inova no que já tem? Então, na prática, eu considero a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental uma pesquisa que exige muito mais do pesquisador, do que o pesquisador que faz a pesquisa de campo, né? E aí tem a pesquisa experimental, é muito utilizada na área de ciências da natureza, né? Os experimentos, o avanço aí da ciência na perspectiva aí da saúde, por exemplo, né? Estudo de caso, né? Então, ela pode ser do ponto de vista técnico, você pode partir de um estudo de caso, levantamento de campo,
Você pode adotar uma pesquisa-ação, uma pesquisa participante, que também exige muito do pesquisador. A pesquisação, você é pesquisador e você está em ação. Você está em ação, você é pesquisador. Isso aqui leva o pessoal do positivismo à loucura, né? Como assim sua pesquisa, você ao mesmo tempo é pesquisador, é sujeito, né? Você está sujeito, você faz parte, você tinha que fazer o afastamento para que você faça a pesquisa. A pesquisa participante também, né? Eu vou disponibilizar para vocês, me cobrem caso eu não lembre, é um material que traga um pouco sobre cada um desses aí. A partir daquilo também que cada um de vocês vai utilizar, né? Aí eu vou fazer algumas sugestões de pesquisação, de pesquisa participante. Ela pode ser uma pesquisa exploratória ou ela pode ser uma pesquisa descritiva. A pesquisa exploratória, ela visa proporcionar maior familiaridade com o problema. Então, assim, com vistas com o objetivo de torná-lo explícito ou construir uma hipótese. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com aquele problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, assume, em geral, formas de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Então, é muito comum quem adota estudo de caso, pesquisa bibliográfica, ela ter como marca ser uma pesquisa exploratória. Você vai explorar a partir desse material com vista a construir hipóteses, explicitar com familiaridade aquele problema. E uma pesquisa descritiva, o nome já está falando, você vai descrever, né? Ela tem como características de uma determinada população, ou fenômeno, ou estabelecimento em relação entre variáveis, né? Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, de questionário, observação sistemática, assume, assim, em geral, uma forma de levantamento, mas é um levantamento de dados onde você vai descrevendo. Então, você pode ter uma pesquisa que ela tenha uma estrutura exploratória e também parte da perspectiva descritiva. Não quer dizer que é uma ou outra. Pode acontecer que dentro da sua pesquisa você faça, né, partes que seja exploratória, partes que seja descritiva. Explicativa, ela visa identificar os fatores que determinam ou então que ocorrem em determinados fenômenos. Ela busca aprofundar o conhecimento a partir da realidade, porque ela explica a razão, o porquê das coisas. Então, o nome já está dizendo, é explicativa. Quando realizada nas ciências naturais, ela requer o uso de método experimental, ou seja, ciências naturais, ali da área das ciências da natureza, ela requer métodos, né, experimental, muito, muito laboratório, para você poder ir fazendo explicação a partir dos experimentos. E nas ciências sociais, ela requer o uso do método observacional. Então, se você, na área de humanas, né, está pesquisando, ela já exige de você muita observação. Então, é comum você ficar no ambiente, no campo, numa escola, numa indústria, num determinado campo, num determinado território, e você está ali buscando explicar a razão, o porquê das ocorrências de determinados fenômenos. A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que já está falando, biblio, né? Gráfica, ou seja, principalmente livros, artigos, periódicos, revistas, e hoje, atualmente, muito material disponibilizado na internet sobre a partir dos bancos de dados, né? Da base, onde a gente faz as pesquisas. Antigamente era muito mais restrito, né? Até outro tempo aí era muito restrito às bibliotecas, às barças. Então, com o advento da tecnologia e da internet, que é resultado de pesquisa, nós temos aí uma vasta gama, né, de possibilidades de pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental, ela vem de material que não precisa de um trato analítico, ela é diferente da bibliográfica, porque documental, o nome já está dizendo, são documentos. Você vai pesquisar documentos, a partir de determinados documentos, você vai desenvolvendo sua pesquisa e fazendo suas análises. E ela pode ser bibliográfica e documental. A pesquisa experimental, ela consiste em determinar um objeto de estudo, seleciona várias variáveis, né, capazes de influenciar. Então, tem a pesquisa de laboratório, a pesquisa com experimento, ela parte de várias hipóteses, de determinadas variáveis para poder desenvolver.
Levantamento de campo, quando a pesquisa envolve a interrogação direta de pessoas. Então, está ali as entrevistas, está ali as rodas de conversa, cujo comportamento se deseja conhecer. Então, se você quer fazer uma pesquisa numa comunidade quilombola, você tem como objeto conhecer a cultura, o hábitos, a vivência, a escrevivência, o espaço, o território daqueles sujeitos, você precisa conhecer, ouvir. Então, é muito importante estudo de opinião, de atitudes, que ela fica um período ali, imerge, né, naquele campo para que você faça o levantamento. O estudo de casos, né, Gil fala que ele é profundo e exaustivo. A partir de um caso, você vai abrindo as camadas, né, a partir de um estudo de caso. Então, ocorreu numa determinada escola X, uma escola de educação pública, uma situação com uma discussão sobre construir ou não um terceiro banheiro alternativo, feminino, masculino, e um terceiro banheiro. E aí teve um caso, isso foi parar na justiça, aí você vai ali investigar a partir desse estudo de caso, aí de forma exaustiva e profunda, para poder identificar como ocorreu. A pesquisa participante é aquela que desenvolve, né? O pesquisador e os membros investigados, eles têm uma relação. Então, existe uma interação entre o pesquisador e as pessoas investigadas. O pesquisador, ele se coloca numa postura de identificação com os pesquisados, ou seja, ele é parte, isso é uma definição de Severino. Eu coloquei esse texto lá também, onde ele fala um pouco sobre, né, várias formas de fazer pesquisa, e fala da pesquisa participante. A pesquisação, ela é aquela com estreita relação entre a ação e a resolução de um problema que é coletivo. Então, uma escola X, uma escola do campo, numa comunidade com características urbanas, mas que é uma comunidade que eminentemente recebe público rural, do campo, que vem no transporte escolar, 100%. Mas essa escola se identifica como escola urbana, quando, na verdade, ela está num distrito ali com 30 famílias, e ela recebe os estudantes todos oriundos de comunidades camponesas. Um problema coletivo, uma escola do campo que não se enxerga como escola do campo, não se vê, ela não tem práticas. O corpo docente, e aí vários de vocês estão pesquisando professores, rotatividade de professores, evasão escolar. Por que essa escola não se identifica assim? Então, você pode adotar a pesquisação para identificar de forma coletiva, esse é um problema coletivo daquela escola, que é uma escola com características do campo, que atende alunos do campo, situada numa comunidade com características eminentemente rural, e, no entanto, os professores, as famílias se colocam como se ela fosse uma escola urbana, inclusive centrada numa perspectiva urbanocêntrica. E um exemplo, né, que eu estou dando. As técnicas de pesquisa, ela pode ser documentação, entrevistas, história de vida, observação, questionário, roda de conversa e por aí vai. Análise e interpretação estabelece categorias, codificação, tabulação, análise estatística dos dados, avaliação de generalizações obtidas com os dados, inferências de relações causais, interpretação de dados. Hoje, com a tecnologia, a gente já tem muitos programas para ajudar na análise e interpretação de dados, né? Eu costumo brincar que quando era feito na unha, né, era muito mais difícil. Então, hoje a gente já tem muitos programas que podem nos auxiliar nessa codificação, nessa tabulação desses dados. Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês estão quietinhos? Dá um dedinho aí para me ver que tá, vocês estão tudo aí. Estou por aqui. Ah, então tá. Quiser interromper isso, é chamar, viu? Que eu estou falando aqui igual a matraca. Análise de conteúdo. Eu estou tentando seguir o tempo, nós estamos. Falta 1 minuto para as 20, né? Eu estou tentando não passar muito tempo. Então, por isso que eu estou meio acelerada assim, mas tentando passar o conteúdo e não tomar muito tempo de vocês, além do previsto, já que eu falei que seria 1 hora. A análise do conteúdo pode ser feita numa descrição objetiva, sistemática e quantitativa, né, do conteúdo das comunicações, composta por 3 fases: pré-análise, exploração do material, tratamento de dados, inferência e interpretação.
quadros, diagramas, figuras, tabelas, sintetizam e compõem, né, em relevo as informações obtidas. Essa análise de conteúdo, a gente tem aí a Bardan, nós temos o André Celardi, eu vou compartilhar com vocês, se eu não tiver posto lá no Moodle hoje, eu vou compartilhar, porque provavelmente vocês vão precisar aí para fazer análise de dados, tem alguns autores muito bons, né, que ajudam a fazer análise de conteúdo. Essa análise de conteúdo ela é feita dentro de uma perspectiva e de um método. Por isso que eu insisto na pergunta: e de onde você faz pesquisa? A partir de qual método, né? Você faz pesquisa? As referências, né? Hoje utilizamos aqui Gil, né? Antônio Carlos Gil, que ele tem, eu postei lá para vocês, né? Como elaborar projeto de pesquisa, então acho que vocês vão usar muito. É da 5ª edição, editoras Atlas, ele é de 2002, mas ele é assim, ó, um manualzinho, talvez alguns de vocês já até tenham, mas é muito bacana, eu postei lá no Moodle. A Maria Cecília de Souza Minaio, né, com pesquisa social, ela é muito boa, e ela vem falar, né, de teoria, método e criatividade, e ela traz um pouco dos métodos, né, que eu falo que são guarda-chuva, assim, das pesquisas. E Antônio Joaquim Severino, que eu considero ele assim um fenômeno, né, na metodologia do trabalho científico. Então, assim, eles três são bem basicão assim para poder vocês estarem adotando. Consegui, né, cumprir os slides. Eu estava preocupada porque toda a aula eu fico passando muito e comprometendo o tempo de vocês. Como estava previsto só 1 hora, eu tentei cumprir. Basicamente, assim, pelo que eu vi dos projetos que já me entregaram, vocês, né, já têm, já compreendem, já têm a noção. A partir daqui é só vocês irem elaborando, né, o projeto. Nesse período, até dia 31, que vocês vão estar, que esse prazo aí que eu estou dando de vocês, de 20 dias para vocês concluírem esse projeto, a gente pode ir dialogando. Inclusive, a gente pode marcar uma aula, caso vocês queiram, mas aí vocês me cobrem lá no grupo, porque eu não marquei. Eu estou deixando esse período para vocês debruçarem sobre a construção do projeto. Então, assim, podem me chamar individualmente, caso queiram, porque aí a gente pode trabalhar a partir daquelas ideias ali, né? Quem já me enviou, eu vou tentar dar um feedback, eu vou tentar sinalizar alguma coisa, né? Falar, olha, aqui, a partir dessa construção que você está pensando, talvez a gente vá, porque eu vou fazer essa orientação assim mais coletiva com vocês, mas eu vou tentar fazer mais individualizada. Na hora de ficar com os projetos de pesquisa, eu tentei pegar pesquisas que dialogassem com política pública, né? Então, aqui tem um grupo aqui que está com política pública. Tem outros que estão tratando questão de evasão, rotatividade de professores, mas todos têm como centralidade a educação do campo. Então, para uns, talvez uma indicação de leitura, para outro, outra. Então, a gente pode fazer nessa conversa. À medida que vocês forem tendo dúvida, vocês vão me chamando, pode chamar também os tutores, né? Façam dúvidas para os tutores podem fazer essa interlocução comigo. Ainda que com vocês eu tenho um grupo, né? O grupo lá que só está nós de pesquisa orientada, diferente da disciplina de seminário que eu estou dando, que é gigante, assim, né? 100 e tantos, e aí precisa que essa conversa seja feita mediada pelos tutores, senão eu não daria conta, né? Haja vista a quantidade. Mas com vocês eu quis montar o grupo e eu acho que o grupo de WhatsApp funciona bem, vocês podem me chamar também no privado para a gente conversar. Mas aí eu queria ouvir, assim, pelo menos um pouquinho, compreenderam, ficaram cansados de mim aí, cansaram já desse sotaque mineiro, estão todo mundo quietinho. Conta-me aí, se vocês estão aí. Bom, professora, tudo jóia? Bom, ao longo da minha graduação, eu trabalhei muito com dados quantitativos, né? Então, fazer essa especialização e tentar trabalhar com dados, vamos dizer assim, no caso vai ser quanti e qualitativo, está sendo um desafio, né? Como eu te falei, ao longo do meu trabalho aqui na área rural, aqui na região do Médio Sudoeste, em 2 cidades, eu tive contato com um grupo de produtores rurais e um grupo de profissionais rurais, vamos dizer assim, os vaqueiros, ao longo de 3 anos, vamos dizer assim. E, ao longo desse trabalho,
e da convivência que eu passei a ter com esse, tanto com o produtor quanto os profissionais, algumas questões começaram a me incomodar e eu estava ali trabalhando para uma empresa, E você começou a mas perceber que o Quant não dava conta sozinho, né? e aí assim até para justificar também um pouco dos dados técnicos e vamos dizer assim agronômicos ou técnicos para a empresa, tinha algumas questões sociais que Que interferiu. interferiam e precisavam ser resolvidas para assim as empresas começarem a atingir os métodos, suas metas, vamos dizer assim. E aí, bom, diante daquele contato mais próximo, né, às vezes eu tinha que ficar 4 horas dentro de uma propriedade e a maioria das propriedades e a maioria das visitas eu estava com os vaqueiros, né? Então eu comecei a ter uma relação mais próxima de fazer uma refeição na casa deles, às vezes a sede da fazenda ficava fechada. E aí eu comecei a fazer, não só ter uma roda de conversa, mas também de começar a fazer algumas perguntas, né? Entender, por exemplo, você estudou até que série? Por que você largou a escola? Né? Esse tipo de perguntas. E eu tabulei essas perguntas. E, assim, eu estou guardando um momento certo, eu vou terminar de organizar as ideias aqui para ter esse momento com você. Até para tentar ter uma orientação melhor, porque pelo que foi apresentado aí ao longo da aula, né? Eu acho que eu tenho um estudo de caso, envolve perguntas, rodas de conversa, né? Então, assim, tem toda essa... E aí a gente tem que ficar atento ao tempo também, né? Questão ética também, que eu vou até me certificar com os colegas professores que já estão, mas parece que não vai ser necessário vocês submeterem ao Conselho de Ética, né? Então, tem algumas limitações nisso aí, né? Eu gostaria de usar esses dados, sinceramente, e até se fosse o caso também de ter que buscar novamente, eu não ia usar o meu N, que hoje eu já estou esperando usar, mas se fosse de retornar, eu conseguiria retornar e fazer algumas entrevistas, gravar e tal. Mas, assim, eu vou tentar me organizar para tentar trabalhar com você, amadurecer mais a pesquisa, mas, assim, eu tenho perguntas que foram já estabelecidas na época, que podem não ser mais apropriadas, mas eu gostaria de usar nesse trabalho, até para dar visibilidade a um pouco dessa prática que vem sendo realizada aqui na região, e também dar voz. Afinal, os dados que eu tenho são interessantes em relação e me parece que eu estou entrando um pouco na questão perspectiva histórico-crítica, porque vai envolver um pouco de questão social, política, educacional também e econômica. Então, assim, eu estou ainda é um começo nessa a minha trajetória na educação e tal, mas eu acho que está sendo mais ou menos por esse caminho. Eu agradeço, eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem, e sim, você tem elementos aí para uma pesquisa tão robusta que eu acredito que ela vai extrapolar a especialização, né? Então, assim, e você já está vindo com essa relação com esse objeto seu faz algum tempo, né? Surgiu de uma inquietação, então a justificativa, você já tem uma justificativa muito boa. Mas nós vamos conversando, sim. Eu acho que ao longo desse período aí de dias que vocês vão ter para fazer o projeto, a gente pode ir conversando individualmente, vocês podem ir me mandando lá no e-mail, a gente pode trabalhar com aquele editor do Word, né? Me manda, eu faço alguma observação, a gente devolve, faço alguma sugestão. Ayla está com a mão levantada. Oi, Pro, boa noite. Ei, boa noite. A minha questão é quanto ao dia da apresentação. No dia 6, eu vou estar em um evento em Maceió, do PPG, e vou estar apresentando lá. Então, eu não consigo nem dar o parecer e nem, tipo assim, dar o parecer para outro colega ler. Não sei se pode trocar, Ayla, com algum colega. Pronto. Pode. E aí, eu já queria saber de algum colega que possa trocar comigo. Eu vou apresentar no dia 6/11.
E aí, quem puder colocar lá no grupo para a professora fazer a alteração no cronograma, eu agradeço. Tá, Joia, eu me coloco à disposição. Obrigada. Parece que a professora caiu, né, gente? Acho que sim, viu? Então vamos sair atrás dela. Mas a aula foi muito boa, viu, gente? Gostei muito. Muito boa mesmo, pessoal. Boa noite. A professora voltou, gente. Você já estava indo embora, né, seus danados? Perceberam que eu sumi aqui, assim, né? Meu computador deu uma pane. Desliguei ele aqui. Eu acho que ele não está muito bom, não. Mas eu acho que dá para a gente tentar finalizar. Ayla, perdão, você estava falando da impossibilidade. Mas você pode ficar à vontade de trocar com algum colega, não tem problema, não, viu? Aí com quem você trocar, você coloca lá no grupo e aí pode apresentar. Ali foi uma sugestão. E o que não pode acontecer é ficar sem ser os 3 por noite, né? Por aula, porque senão vai atrasar e a gente não consegue. E eu acho que vai ser bem importante essa rodada. Mas aí vocês trocam, pode trocar aí entre vocês, não tem problema, não. Inclusive, por exemplo, lá eu percebi que ficou a Ayla num dia ela apresenta, e num dia ela é parecerista, no outro ela apresenta. Não é nem interessante, porque ela vai ter que preparar o material dela e ainda vai ter que estudar o do colega, né? E aí, se isso aconteceu de ter ficado assim, vocês podem trocar entre vocês, não tem problema, não. Eu só não gostaria que mudasse, tipo, trocasse, eu não quero comentar, ser parecerista do de Flávia, não, quero do de Elisete, um exemplo. Aí não faça isso, porque senão vai atrapalhar na qualidade, no processo de avaliação, na minha organização. Mas trocar o dia pode sim. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Alguém gostaria de falar? Nada? Jéssica? Tá tudo bem? Flávia? Gente, eu tô com uma dúvida aqui. Eu não conheço Suzana ainda. Vocês sabem? Alguém aí sabe de Suzana? Será que Suzana desistiu? Porque não é normal o cursista não procurar o orientador. Geralmente você pode não procurar meio mundo, mas o orientador a gente sempre procura, né? Eu não vi Suzana ainda, ela não estava na outra aula. Geralmente o orientador é o jeito de a gente procurar, né? E aí a coordenação estava me perguntando se eu continuo com 10 cursistas, eu disse que sim, mas eu nunca vi Suzana. Se alguém souber de Suzana, avisa, né, para poder aparecer, senão vai ficar apertado. Não é colega de nenhum de vocês, não? Do mesmo polo? Não? Coloca o nome depois lá no grupo, talvez a gente... Eu vou colocar para ver se identifica. É isso? Tá tudo bem? Podemos encerrar? Tá tranquilo para vocês? Por mim, sim. Eu vou agora elaborar a apresentação para amanhã. Sim. Tá lá se vocês ficarem com dúvida, pode chamar lá no grupo, tá bom? Então, acho que a gente encerra assim, pode ser? Para a gente não ultrapassar muito o previsto, né? Já passaram 14 minutos. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite. A gente vai conversando. Qualquer dúvida, podem me procurar. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Boa noite.
Tudo de bom para vocês. Nesse período aí